Saudações pessoal do primeiro A, tudo bem? Espero que sim. Mais uma semana a gente se encontra, né, nosso formato virtual, para fazer a correção das atividades. E nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer a atividade da lista de exercícios que foi na sexta-feira passada para vocês, que é justamente, né, trabalhando na parte de alguns exercícios específicos, principalmente das últimas partes do conteúdo que nós vimos, né, dentro de função do primeiro grau, tá bom? Então essa é a segunda parte dedicada a trabalhar exercícios resumidos e a gente vai dar uma explicação, como eu já venho falando nas últimas videoaulas, que a gente vai dar as explicações de forma minuciosa, detalhada e pedindo a vocês, né, que realmente possam acompanhar toda a explicação, toda a videoaula até o final. E qualquer coisa pode ir voltando o vídeo. Não hesitem, se acharem necessário, podem entrar em contato para que a gente possa também fazer os esclarecimentos que não forem sanados, que vocês não conseguirem compreender, né, ao longo da correção da atividade, tá bom? Então a gente vai fazer essa correção passo a passo, ok? Então hoje a gente tem mais uma aula falando, né, dessa parte de função afim, tá bom? Então, mas antes de começar, como é de costume, nós vamos falar sobre a questão desafio, né? A questão desafio, mais uma vez, e em mais uma semana eu parabenizo, agradeço inclusive, né, a participação de algumas pessoas. Mais uma vez houve participação sim no primeiro ano A, e a gente vai dizer se além da participação houve também alguém que acertou o desafio, né? E mais uma vez houve quem falasse primeiro, né, dissesse sua opinião primeiro e também acertasse a resposta. Então nós queremos parabenizar Ana Júlia. Parabéns, Ana Júlia, você deu sua opinião e de qualquer maneira foi mais ágil, né? Outras pessoas também participaram. A gente quer parabenizar os demais que deram sua opinião e incentivar para que todo mundo possa acompanhar a correção da atividade, que isso é um momento muito importante, né, para o nosso aprendizado, para que a gente tire as dúvidas, que certamente ficam dúvidas. E também ao final a gente apresenta, deixa um novo desafio, tá bom? Lembrando que houve uma mudançazinha no nosso cronograma semanal, também na questão do desafio. O desafio que podia ser aceito até a terça, né? A gente acrescentou mais um dia e deixou até a quarta-feira para quem quiser dar sua opinião a respeito do desafio, tá bom? Então até a quarta-feira pode entrar em contato e dizer sua opinião a respeito do desafio, tá bom? Mas vamos relembrar qual era o desafio, né? E qual a solução dele. Vamos dar uma lembradazinha aqui qual era a questão do desafio. Pessoal, a questão do desafio era essa, relativamente a uma questão de nível fácil, né? Ela não era considerada um nível muito complicado. É só uma observação na sequência, né? A sequência a gente tem aqui, ó, 6 mais 4 igual a 210, 9 mais 2 igual a 711 e 8 mais 5 igual a 313. Ao perceber um certo padrão que estava acontecendo nessas três igualdades anteriores, usando esse mesmo padrão, qual seria o resultado de 5 mais 2? Antes de divulgar aqui, né, a resposta, vamos só mostrar aqui que padrão é esse que está acontecendo. Veja, o que está acontecendo aqui é que quando, apesar de ser uma conta de somar, mas quando eu subtraio o primeiro valor do segundo, eu vou ter aqui esse primeiro dígito na igualdade, né, como sendo a diferença, a subtração entre os dois valores que estão antes da igualdade. E quando eu somo esses dois valores, eu vou ter um resultado que vai aparecer aqui nos próximos dígitos. Por exemplo, 6 menos 4, 2. E 6 mais 4, 10. Por isso que juntando forma 210. Tá bom? Então, o segredo, o padrão é justamente esse. Subtrai, descobre o primeiro valor e soma, descobre o restante do número. Ok?
Então nós temos 6 menos 4, 2, e 6 mais 4, 10. 9 menos 2, 7, e 9 mais 2, 11. 8 menos 5, 3, e 8 mais 5, 3. Então, como o padrão é subtrair, descobre o primeiro dígito, depois soma e descobre o restante do número, vamos usar esse mesmo padrão aqui. 5 menos 2, 3, e 5 mais 2, 7. Então, 3 e 7. A resposta do desafio era 37, tá bom? Subtrai, depois soma. Espero que vocês tenham compreendido, né? E a gente vai dar sequência, mas como, né, a gente vem utilizando nas nossas últimas correções, tem esse momento aqui antes da que antecede a correção, escutar alguma mensagem, né, que possa nos motivar, e a partir daí nós darmos início à correção de uma forma mais antenada, mais o objetivo é justamente esse, para que a gente fique mais motivado, né, mais atento para as explicações, e a consequência disso é a tendência para que a gente possa compreender melhor, tá bom? Então vamos ouvir a mensagem de hoje antes da gente iniciar a nossa correção, tá bom? Vamos lá então. Eu vou falar sobre vida, sobre vontade de viver. Eu acho que muitas vezes o que de fato nos mantém vivos passa despercebido. Acho que a gente tem que ter um olhar mais atento para o que realmente importa. E o que importa de fato são as coisas simples. Eu disse assim: repare mais, meu povo. Aquela música brega que toca seu coração, aquela preocupação da mãe que nunca sossega, um namoro que se esfrega e não desgruda de você, livros pra gente ler, a chegada, a partida, as coisas simples da vida nos dão forças para viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha, um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão, passar manteiga no pão bem quentinho para derreter, um cafezinho para beber e a família reunida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Contemplar o pôr do sol, rir de piada sem graça, sentar no banco da praça, frio, filme e um lençol. Seu time de futebol, fruta no pé para colher, ter alguém para proteger e se sentir protegida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta, dançar no quarto sozinho, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da sua avó, ficar um pouquinho só, carona num caminhão, rodinhas de violão e até nada para fazer, amigos para acolher e roupa bem colorida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Enfim, uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter bicho de estimação, ser grato e compreender que um dia vamos morrer e sentir na despedida que as coisas simples da vida nos dão forças para viver. Bem, fica a mensagem, né, pessoal, aí, para que, especialmente esses últimos meses que a gente está vivendo, que acho que tivemos já muito tempo de sobra para muita coisa, e uma delas a reflexão, né? Refletir que as coisas simples que a gente diz, elas são simples e têm significado, e muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né? Então que a gente possa dar mais atenção às coisas cotidianas
e que são realmente essas coisas simples que trazem felicidade. Não necessariamente aquelas coisas extraordinárias, mas as coisas simples do dia a dia, tantas coisas que a gente escutou agora na mensagem, que a gente possa valorizar, para que a gente possa ter um olhar diferenciado em relação a isso, a cada dia, não é? Então, diante dessa mensagem, diante dessas palavras deixadas, vamos iniciar a nossa correção da atividade e vamos mostrar aqui passo a passo, como eu falei bem direitinho. Dê uma olhadinha, acompanhe, né? Porque o objetivo é esse, a correção é tirar essas dúvidas e fazer com que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão, construa num sistema de eixos ortogonais. Quando ele fala eixos ortogonais, pessoal, é o plano cartesiano, né? Aí eu já tinha na atividade para vocês, a gente já tinha disponibilizado o plano cartesiano, né? Já para impressar vocês. Claro, quem fez no caderno, muitas vezes não tinha como imprimir, teve que desenhar. Mas aqui é só para vocês visualizarem, né? Que aqui nessa parte aqui, né? Tem o que o x, está representando o x para vocês, no sentido esquerda para direita, né? E no sentido de baixo para cima, nós temos o y, tá bom? Então nós temos aqui os dois eixos, que ele chama também eixos ortogonais, que no caso é o plano cartesiano. O gráfico das seguintes funções. Então, são letras A e B. Então, eu estou fazendo aqui, nessa primeira imagem, a letra A. E após a gente vai fazer a letra B. E ele sugere que você adote x2, tá bom? Então, você substitui aqui por x2 para encontrar aqui no plano cartesiano a construção gráfica, fazer a construção gráfica aqui, né, baseado nesse valor. Então, na letra A nós temos o seguinte, f de x é igual a 4x menos 3. Lembrando, mais uma vez, que f de x é a mesma coisa de y, tá bom? Então, ele está dizendo aqui que y é igual a 4x menos 3. Se ele pede que a gente utilize x igual a 2, vamos substituir esse valor de x aqui por 2, não é? Então, eu coloquei aqui só para lembrar a lei de formação da função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, né? Então, nesse caso aqui, a função já está sendo dada aqui, né? F de x é a mesma coisa de y, e nós iremos substituir esse x aqui, ó, da função, por 2, tá bom? Então, lá, x igual a 2, vamos substituir. Y é igual, como é 4x, vai ficar 4 vezes 2, né? Porque a gente está adotando x2, certo? Menos 3, tá bom? Então, vai ficar 4 que multiplica 2 menos 3. Temos uma multiplicação e subtração. Tem que fazer primeiro, né, pela regra das expressões numéricas, nós temos que fazer primeiro a multiplicação. Então, 4 vezes 2 vai dar 8 e baixo menos 3. 8 menos 3, 5. Então, x sendo 2, y é igual a 5, né? Nós vamos encontrar isso aqui no plano cartesiano. Lembrando que dissemos que para poder traçar uma reta, seja ela de qual tipo for, crescente, decrescente, nós precisamos de dois pares ordenados. Ah, Glauber, mas aqui só tem um. Vamos lembrar isso aqui, pessoal. Ó, vocês estão lembrados aqui o que é que significa esse menos 3 aqui? É o termo b, né? Estão lembrados que o valor que acompanha o x é coeficiente angular e o valor que fica solto, que no caso é o b, é o coeficiente linear. Até aí tudo bem. O que é que ele tem de especial? O coeficiente linear é aquela parte que passa por y, tá bom? Então, está dizendo aqui que a reta passa no y, no eixo y menos 3. Então, eu já posso lá no y menos 3 já marcar um ponto aqui, porque eu sei que essa reta passa por aqui. Então, aqui já vai ter um ponto. Se já tem um ponto, precisamos apenas de mais outro ponto para poder traçar a reta, tá bom? Então, o primeiro ponto que você localiza é logo o valor do b, que no caso é o coeficiente linear, tá bom? Então, aqui o valor do b, que é menos 3, já localiza aqui, né, sobre o eixo y, o menos 3, que é o primeiro ponto. E essa substituição que nós fizemos aqui é para encontrar o outro ponto, tá certo? Que é para encontrar o segundo par ordenado. Então, quando o x é 2, o y é igual a 5, de acordo com a função que a gente acabou de substituir e encontrou, né?
Então vamos localizar aqui o x2. Então aqui no eixo x, localiza aqui o 2 positivo. E ele vai formar, né, o encontro dele com o y5. Então o y é aqui a parte de cima, 5. Então eu vou tracejar aqui, ó, o 2 no x e o 5 no y. E o local onde eles se encontrarem, eu vou marcar o ponto, que é o par ordenado. Como eu já tinha o ponto aqui, né, do menos 3, que é a parte do coeficiente linear, e encontrei esse outro ponto aqui, ao unir o par ordenado x2, y5, está aqui o ponto, eu vou e passo a reta, né, pegando esses dois pontos, tá bom? Então, aqui está a reta. A gente poderia até analisar melhor essa reta, dizendo que ela é uma reta crescente. Antes disso, já dava para saber, né? Se o valor do A for positivo, no caso aqui o 4 é positivo, já determina uma reta crescente. Se fosse negativo, seria uma reta decrescente, tá bom? E até pelo gráfico, tem muita coisa que dá para a gente analisar também, tá bom? Mas ele só pediu uma construção gráfica. As próximas questões, a gente vai analisando melhor também o que ele for pedindo, tá bom, pessoal? Então, esse é o ponto principal. Não esquecer que o coeficiente linear já é um ponto sobre o eixo y, você já marca ele logo, e o outro par ordenado você localiza de acordo com a substituição que for feita, tá certo? Vamos agora fazer esse mesmo raciocínio na letra B, né? A letra B da questão número 1. Então, aqui na letra B da questão 1, nós temos o seguinte, é o mesmo enunciado, eu repeti aí para vocês, coloquei o mesmo plano cartesiano e vamos ver. A função agora é menos 3x mais 4. A gente vai adotar novamente para x, 2, tá bom? O que é que a gente pode já encontrar no gráfico? Já separar aqui o b, pessoal, o b que é 4 positivo, ou seja, é o coeficiente linear, você vai lá no eixo y e já marca o pontinho sobre o eixo y no valor do coeficiente linear. E no caso aqui é 4 positivo. Então aqui no eixo y, ó, já vai lá no 4 positivo e já marca o ponto. Sempre vai ter um ponto sobre o eixo y, né? Para determinar a reta, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, marcando o ponto 4. E agora vamos encontrar o par ordenado para marcar o segundo ponto, para poder traçar a reta. A função é essa, e no lugar desse x aqui a gente vai substituir por 2. Vamos lá? Então vai ficar y é igual a menos 3 que multiplica x. No caso o x não é 2, então menos 3 que multiplica 2, certo? Mais 4. Eu tenho a multiplicação e uma adição. Tem que fazer logo a multiplicação. Fazendo a relação de sinais aqui, menos do 3 com mais do 2, menos com mais dá menos, né? E 3 vezes 2, 6, certo? E repete o mais 4. Ficou 6 negativo, 4 positivo. No caso aqui, dá o sinal do maior, que é o 6, que é negativo, e subtrai, né? 6 menos 4, 2. Ou também pode interpretar de outra forma. O 6 é dívida, o 4 é lucro. Então, como a dívida é maior do que o lucro, eu vou pagar, né? Eu estou devendo 6, pago 4, vou ficar devendo 2 ainda, certo? Então, y menos 2. Encontramos o par ordenado que precisava para traçar outro ponto lá no plano cartesiano, que é justamente x2, né? Que a gente adotou do começo, e na substituição encontramos y igual a menos 2. Então, lá no plano cartesiano, vamos encontrar esse par ordenado aqui, ó, x2 e y menos 2, tá bom? Então, x2 aqui e y2 negativo, então ele fica abaixo, né? 2 negativo, menos 1, menos 2. Então, a gente traceja aqui o menos 2 do y com 2 do x e o encontro deles marca um ponto. Une esses pontos, traçando a reta, né? E essa reta aqui, a gente confirma aquilo que já dá para perceber já na análise inicial. Como o coeficiente angular, que é o valor que acompanha o x, é negativo, então já determina que a reta é decrescente, né? Então veja que a reta da esquerda para a direita ela vai caindo, então ela é decrescente, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a primeira questão com a explicação das letras A e B, e agora a gente vai seguir para a nossa próxima questão, certo? Pronto, nós temos aqui a questão número 2, né? Vamos ler aqui o enunciado, analisar direitinho o que é que se pede, tá bom? Ó, diz assim: um corpo se movimenta em velocidade constante de acordo com a fórmula matemática. A fórmula matemática é essa, pessoal. S é igual a 3t menos 4. Função do primeiro grau, né? Em que S indica a posição do corpo em metros,
esse S aqui significa a posição que o corpo vai estar em metros, certo? No instante t, o t já vai ser o tempo, que é dado em segundos. Tanto faz eu dizer instante ou tempo, que é a mesma coisa. Construa o gráfico de S em função de t. Adote t igual a 2, ou seja, vamos considerar que t é 2, certo? Aproveite e, pela regra da variação, prove que o valor do coeficiente angular é 3. Então a gente vai construir o gráfico, substituir, mesma coisa que a gente fez na primeira questão. Ele pede que, pela regra da variação, a gente vai provar que o coeficiente angular é 3. Como assim? O coeficiente angular nesse valor que acompanha a letra, então já está dizendo que ele é 3, né? Aqui é fato, ele é 3 mesmo. Agora a gente vai provar pela análise gráfica, né? E pela análise gráfica a gente vai ter aquela regra da variação, provar que o coeficiente realmente é 3. Mas vamos por parte. Primeiro, o que é que a gente precisa para traçar o gráfico? 2 pontos, né? Um dos pontos a gente já tem. Qual? O número que é solto, que é o coeficiente linear. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa. Ó. O S é a mesma coisa do Y, né? E o T é a mesma coisa do X. Então, S é o Y e T é o X. Mesma análise, do mesmo jeito, tá bom? Então, ele pede para adotar T igual a 2, quer dizer que ele está pedindo para substituir esse T por 2 e a gente encontrar o valor do S, né? Que no caso seria o Y, para encontrar aqui e traçar a reta, ok? Mas eu já sei que ela é crescente, ó. Antes de fazer eu sei que ela é crescente porque o coeficiente angular é positivo. Vamos lá então, mesma coisa que o início é a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, tá certo? Então eu coloquei até uma observação aqui, ó, só para alertar mais um pouco. Ele diz assim, ó, y é igual a x mais b, onde o x é o t, que é a mesma coisa, e o y é o s, tá bom? Então é o mesmo raciocínio. Ele pede que a gente substitua o t por 2, ou seja, o x por 2, tá bom? Então substituindo a gente vai ter isso aqui, ó, y é igual, aqui pessoal, y, que é o s, a mesma coisa. Eu estou colocando isso porque geralmente a gente faz com y e x para não estar misturando muitas letras, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então a gente tem aqui, ó, y é igual a 3t menos 4. Então y é igual a 3 que multiplica t. T não vai ser 2, né? Ele pediu para a gente usar t2. Então 3 que multiplica 2 menos o 4 que está aqui, tá bom? 3 que multiplica 2 menos o 4, tá bom? Temos uma multiplicação e uma subtração. Tem que fazer logo a multiplicação. Então vai ser 3 vezes 2, 6, menos 4, não é isso? 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Y é igual a 2. Ou seja, quando t, que é x, a mesma coisa, quando t for 2, o y também deu 2. Então vamos localizar lá no plano cartesiano o encontro desse par ordenado, certo? T, que no caso é x, x2, y2. Então x2 aqui, ó, 1, 2, e y2 também na parte de cima, 1, 2. Então encontra aqui, ó, o par ordenado, traceja, e o local onde há o encontro deles a gente marca um pontinho. Marcou um pontinho. Como precisa de 2 pontos, temos 2 pontos, né? Traçou aqui. Aqui o 4 negativo já tinha sido marcado por quê? Porque ele é o coeficiente linear. E o coeficiente linear determina o ponto que passa sobre o eixo y, tá bom? Então marcou aqui, tracejou, né? Então traçou a reta aqui, comprova que realmente ela é crescente. Mas a questão não termina aí. Ele pede que a gente prove pela regra da variação que o coeficiente angular é 3. A gente faz a regra, mas olhando até pelo próprio gráfico, dá para entender também, tá bom? Aí eu vou aproveitar e vou fazer as duas análises aqui com vocês. O que é que diz a regra do coeficiente angular? Eu encontro o coeficiente angular pela variação de y dividido pela variação de x. O que é variação de y? É o y2 menos o y1. Mesmo raciocínio para a variação de x. Variação de x é o x2 menos o x1, tá bom? No caso o y2, é esse segundo valor que a gente encontrou aqui, né? O y2 é 2, foi o que a gente acabou de encontrar. Menos o y1. Como é que é o seu y1? O y1 é esse momento aqui, desse ponto aqui do menos 4, tá vendo? Então o y1 é o menos 4, que é esse primeiro ponto que a gente tinha marcado aqui, tá certo? Então vai ficar y2, que é 2, menos da regra, e y1, que é menos 4. Como não pode ficar 2 menos, o menos da regra e o menos do menos 4 unidos, eu coloquei um parênteses aqui só para efeito de organização, tá bom? E na parte de baixo a gente tem um x2, quem é o x2? Esse que a gente usou aqui, né? Que era t2, 2, menos, quem é o x1? Como no primeiro ponto aqui, pessoal, o y está só
o valor está só pegando o eixo y, quer dizer que não tem o valor, aparece o valor para o x, no caso é zero, né? Quando está sobre o eixo, o valor correspondente ao outro eixo é zero. Então, como está sobre o eixo y, quer dizer que o x vai ser zero. Então, nós temos x2 igual a 2, que foi o que a gente adotou aqui, né? Segundo valor. E o x1 é zero, porque está sobre o eixo y, tá bom? Então, em cima ficou 2 menos 4 e embaixo ficou 2 menos 0. Menos e menos aqui é mais. Então, fica 2 mais 4, né? Menos e menos dá mais. 2 mais 4 e 2 menos 0 é 2. Então, 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Está provado, pela regra da variação, que o coeficiente angular realmente é 3. Né? A gente provou isso. Se a gente olhar pelo gráfico, também dá para olhar essa questão da variação até de uma forma mais rápida. Né? A variação é a distância entre dois pontos. Então, primeiro, está aqui, está formando um triângulo. Você vê que a união desses dois pontos aqui, ó, forma um triângulo aqui, ó, nesse espaço que o cursor está passando. Então, o que é que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira variação de y. Ó, o y saiu daqui e veio até aqui, tá bom? Ó, o y saiu do 4 negativo e até o 2. Se a gente contar quantos espacinhos tem desse ponto até aqui, a gente vai confirmar que são 6. Ó. 1, 2, 3, 4, até a origem. Com mais 1, 2, 6. Então, a distância desse menos 4 até esse 2 aqui, ó, é 6. Então, nesse caso, o y variou 6, não é? O y variou 6. E o x? O x saiu só daqui até aqui, né? Saiu da origem até aqui, ó, da origem para cá. Então, daqui até aqui só passou 2 pontos. Então, nós temos 2 espaçozinhos, né? Então, a gente tem o x passando 6 espaços, que é a variação, o y, e o x passando 2 espaços, que é a variação. Então, 6 espaços do y dividido por 2 espaços do x dá 3. E como é que, às vezes, esse valor pode dar positivo ou negativo? Quem é que vai determinar? Porque a variação nunca vai dar negativa, né? Nesse caso. Mas o que é que acontece? O formato da reta, como ela está crescente, então, coeficiente angular positivo. Se ela fosse decrescente, coeficiente angular negativo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa questão número 2 e a gente vai avançando. Essa questão 3 aqui, pessoal, que tem letras A e B, é uma questão relativamente fácil. A gente fez 2 letras aí só para provar. Lembrando mais uma vez, importante demais assistir o vídeo que vai acompanhando a atividade na sexta-feira para vocês. Como vai alguns materiais na sexta, cuidado de não se atrapalhar. Vai o primeiro material, que é justamente essa correção que a gente está fazendo, né? Da lista anterior, da semana anterior. Vai um novo material, um vídeo, geralmente um vídeo, com a lista. E essa lista é pelo vídeo. Quem assiste o vídeo pode comparar que consegue fazer sem grandes dificuldades. Tá bom, pessoal? Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa quer ir direto para a atividade e tem dificuldade, né? Assista o vídeo, que pelo vídeo vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. Tá bom? Então vamos para cá. Terceira questão. Determine o valor de m para que o gráfico da função, aí tem aqui f de x é igual a 3x mais m menos 5. Né? Aí ele pede duas coisas. Letra A. Intersecta o eixo y no ponto, que é o pau ordenado 2 e 5. Letra B. Intersecta o eixo x no ponto 3 e 2. Pessoal, quando ele diz um pau ordenado, o primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Né? Então veja o que é que eu tenho nessa função. F de x não é y, não é a mesma coisa? Então eu tenho y é igual a 3x mais m menos 5. Por que é que apareceu esse m aí? Se o formato da função é sempre um valor com a letra e um valor solto. Esse m aí, ele quer que a gente descubra, ele foi acrescentado, mas as outras informações aparecem. Veja só, eu tenho y, que f de x é y, eu tenho x, eu tenho m, 3 letras. Só que dessas 3 letras desconhecidas, o pau ordenado vai apresentar para nós 2 valores, tá bom? Veja só, eu coloquei aqui de novo, ó, f de x é igual a 3x mais m menos 5. Lembrando que o primeiro valor do pau ordenado é o x, então x é 2. E o segundo valor é y, então y é 5. Tá bom? Então eu vou pegar, se eu tenho aqui y, e eu tenho aqui x e aqui tenho m,
Dessas 3 letras eu já estou sabendo o valor de 2, que é o x e o y. Vai ficar faltando justamente o m, que é o que eu vou descobrir, tá bom? Então f de x não é y, então eu vou colocar no lugar de f de x, eu vou colocar o valor do y, que é 5. Então vai ficar 5, é igual 3x, o x não é 2, então vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais m menos 5. Perceba que, ó, não, já apareceu o valor de y, já apareceu o valor do x. Está faltando só o valor do m. Então, como qualquer outra letra normal, eu vou agora fazer uma equação de primeiro grau, separar de um lado e de outro, como a gente já sabe, e assim descobrir o valor da incógnita m, tá bom? Então, baixa o 5, 3 vezes 2 dá 6, mais m baixa, menos 5. Agora, nessa organização, né, eu vou deixar o m de um lado e tudo que é número eu vou passar para o outro, tá bom? Então, o m fica de um lado. Já está do lado certo. Esse 5 aqui já está do lado certo também, né? Agora, esse 6 positivo ele vai ter que ser transferido de lado, né? E esse 5 negativo vai ter que ser transferido de lado também. Então, o que é que acontece? O m continua, esse 5 aqui continua, e esse 6 que muda de lado, muda de sinal. Então, se ele é positivo, vem negativo. Se esse 5 aqui é negativo, mudando, ele passa positivo. Então, eu fiquei com m é igual a 5 menos 6 mais 5. Vou juntar logo os positivos, né? 5 e 5 dá 10, 10 menos 6, 4. Então, m é igual a 4, tá bom, pessoal? É uma substituição normal, simples, e a letra B é o mesmo raciocínio, tá bom? Intercepta o eixo x no ponto 3 e 2, a mesma coisa. A gente vai substituir da mesma forma com essa função aqui, tá bom? Então, f de x, repetir ela aqui, ó, f de x é igual a 3x mais m menos 5, onde o primeiro valor do par é x e o segundo valor é y, tá bom? Então, bora lá. Ó. F de x não é y, então y vale 2, então 2 igual 3x, x não é 3, então vai ficar 3 vezes 3, aqui ó, 3 vezes 3, certo? Mais m, baixa menos 5, tudo bem? Substituição, então segue, ó, baixa o 2 e faz igual, né? 3 vezes 3 dá 9, mais m baixa, menos 5. Mesma organização que a gente fez na letra A, tá bom? Então, esse m que é letra, fica do lado certo. Esse 2, que é número, que está do outro lado, também permanece. Só que esse 9 e esse menos 5 tem que ficar do lado do 2. Então, eles têm que inverter o sinal, né? O 9 que é positivo, passa negativo. E o 5 que é negativo, passa positivo, tá bom? Então, m é igual. Vamos juntar os lucros, né? 2 e 5 dá 7. 7 menos 9. Se tem 7 de lucro e gasta 9, vai ficar devendo 2. Fica 2 negativo, tá bom? Então, a substituição é a mesma que a gente fez na letra A, passo a passo. Só ter cuidado nessa parte de transferir de lado, transferir de sinal. Porque às vezes a gente faz quase tudo certo, né? Só erra muitas vezes lá no finalzinho, quando tem essa questão de mudar de lado e mudar de sinal. Às vezes a gente não percebe isso, tá bom? Então, M4 na letra A e M-2 na letra B. Certo? Nós vamos agora para a nossa próxima questão, né? Se eu não me engano, é a última questão, né? Ela vai ter aí, se eu não me engano, para a gente letras A e B, para a gente analisar. Mas bora lá. Letra A. Dados os gráficos, aí você já pegará esse gráfico já prontinho, já com a reta traçada. Dados os gráficos, escreva a função f de x igual a x mais b. Ou seja, y igual a x mais b, mesma coisa, né? Correspondente, ele dá só o gráfico. Aí quando a gente pega só o gráfico, a gente tem que descobrir através do gráfico, é mais ou menos o inverso da primeira questão, né? Quando a gente pega a função e cria o gráfico, né? Aqui é o inverso, ele dá o gráfico para a gente descobrir qual foi a função que gerou esse gráfico aí, tá bom? Então, bora lá. Y é igual a x mais b. Eu preciso de quê? De 2 pontos. E não já tem os 2 pontos aqui, porque onde traça aqui, ó, pessoal, onde bate no eixo y e onde bate no eixo x, já dá para descobrir os pares ordenados, tá bom? Ó, quando bate no eixo y, tem o valor do y e é 0 para x. Quando bate no eixo x, tem o valor do x e é 0 para y, tá bom? Então, bora lá. Vamos aqui nesse ponto logo aqui, ó, nesse ponto que está o cursor do mouse, onde passou aqui no y. Como aqui é 4, então eu tenho 4 do y e 0 para x, que é esse segundo par ordenado aqui, ó. 4 do y
e 0 para x. Lembrando que o primeiro valor do par ordenado é sempre o x, né? E esse outro aqui, ó, quando o x é 5, o y é 0, parte da origem, né? Então eu tenho x, 5 e y, 0, tá bom? Só voltando, ó. Nesse primeiro aqui, eu tenho x e não tenho y. Não aparece, então é porque é 0. Então nós temos 5 do x, 0 para y. Quando a gente vai para esse outro ponto aqui, é o inverso. Eu tenho o y4 e não tenho o x aparecendo, então ele vai ser 0, tá bom? Sabendo os dois pares ordenados, é só jogar na regra da função, né? É só jogar na regra lá da variação, né? Que é do coeficiente angular. Coeficiente angular é igual a variação de y, variação de x. Pessoal, nesse caso aqui, vocês podem até olhar pelo gráfico se quiserem, tá bom? Sem nenhum problema. Mas aqui a gente vai fazer a substituição só para garantir. O que é que acontece? Quem é y2? Vamos olhar para cá, só olhar para esse parzinho ordenado aqui, ó. Aqui, o x1 é 5 e o x2, 0. O y1, 0 e o y2, 4. Então, o y2 é 4 menos o y1, que é 0. 4 menos 0. Tá bom? O x1, aliás, o x2 é 0 e o x1 é 5. 0 menos 5. A parte de cima fica 4 menos 0, que dá 4. E a parte de baixo fica 0 menos 5, que dá 5 negativo, né? Se você não tem nada e gasta 5, fica devendo 5. Então, fica 4 sobre menos 5. Você pode deixar a própria fração, não é obrigado a dividir, certo? Fica mais por menos menos, menos 4 sobre 5. Ou, se você quiser dividir, vai ficar 0,8 negativo. Aqui a gente já tem a função. Por que a gente já tem a função? Fizemos isso aqui para descobrir o coeficiente angular, que no caso é esse valor de A aqui, pessoal. Então vai ficar menos 4 quintos de x, ou quem quiser pode colocar menos 0,8 de x, é a mesma coisa. Um é fração, outro é decimal, certo? Então o coeficiente angular é 4 quintos negativo, ou 0,8 negativo, menos 4 quintos x, né? Mais b. Quem é b? Por que eu não fiz cálculo para encontrar o b, que é o coeficiente linear? Por que não precisa fazer cálculo? Coeficiente linear é o valor que bate no eixo y. Então, onde bateu no eixo y aqui é 4, né? Então, coeficiente 4 positivo. Coeficiente linear 4. Esse aqui não precisa calcular, é só olhar no gráfico onde está batendo no y. A gente só calculou o coeficiente angular, tá bom? Então, ficou o coeficiente angular acompanhado de x, mais o coeficiente linear, tá bom então? Tranquilo, né? Vamos olhar agora a nossa próxima letra, com o mesmo raciocínio, que é a letra B. Na letra B, pessoal, função aqui, né? Aqui a gente tem que olhar, ó, tá bom? Só lembrando que aquela da... Eu vou voltar aqui só um pouquinho, certo? Na letra A, ó. Na letra A aqui, ó, ela é decrescente. Confirma no gráfico e confirma aqui pelo sinal do coeficiente angular, que é negativo, tá bom? Pronto. Vamos agora sim para a letra B. Então, nessa letra B aí, pessoal, o sentido é o mesmo, né? A gente tem aqui, ó, a função para substituição. E nessa parte aqui, a gente está vendo já que é crescente, né? Já está vendo que é crescente. Mas, nessa parte aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos descobrir logo os pares ordenados. Do jeito que eu falei. Como está batendo nos dois eixos, a gente vai ter aqui, ó. Primeiro, vamos olhar aqui, essa parte aqui, ó. Se eu tenho menos 3 de x, é porque o y está aparecendo, então vai ser 0. Menos 3 do x e 0 do y, tá bom? Agora vamos fazer a mesma análise agora nessa parte aqui onde está esse outro ponto aqui, tá bom? No 6 do y. Se está aparecendo o y, é porque o x é 0. Então 0 do x e 6 do y. Então os pares ordenados são menos 3 e 0 e 6, onde x1 menos 3, x2 0, y1 0, y2 6, tá bom? Vamos agora descobrir o coeficiente angular, jogando na regra da variação, não é? Então eu tenho variação de y dividido por variação de x. Não é, variação não é y2 menos y1 e no x a mesma coisa, né? x2 e x1. Então quem é o y2? É só olhar aqui no par ordenado, ó, que é 6, menos y1, que é 0, né? E o x? x2, 0, menos x1, que é menos 3, né? 0, menos 3, então vai ficar
A parte de cima, 6 menos 0. Parte de baixo, 0 menos menos 3. Por que aqui ficou 2 menos? Esse menos aqui, o primeiro menos é da regra. E esse segundo menos aqui é do valor do x1, tá bom? Então, 6 menos 0, 6. 0 menos menos 3, quer dizer, menos e menos dá mais. Fica 0 mais 3, que dá 3. 6 dividido por 3, 2. Tudo isso que a gente fez foi para descobrir o coeficiente angular, que é 2, que acompanha o x, que é o a, né? Mais, quem é o coeficiente linear? O valor que bate no eixo y. Não vamos esquecer disso, tá bom? Então, y é igual a 2x mais 6, ok? Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Pode voltar, como eu falei, o vídeo. Se mesmo assim ficar dúvida, pessoal, não fique com a dúvida guardada, não. Entre em contato, né? A atividade já passou e tudo, a gente vai ver uma nova lista e tudo, mas não fique com as dúvidas, mesmo sendo de conteúdo que está, né, que está sendo visto, e a gente não pode deixar para lá não, tá bom? Tem que entrar em contato e tem que procurar ter essa dúvida aí, para não estar avançando conteúdo, ficando cheio de dúvida, tá bom então? Mas, antes da gente finalizar, sabemos que temos o desafio, né? E aqui está o desafio para vocês. Tinha colocado já desafio com vários números, vamos colocar desafio agora com palavras, né? Bora lá, pessoal. Olha. A sequência de palavras abaixo segue uma determinada regra. Camiseta, acetona, macaco, abacaxi, mágico. Qual é a próxima palavra da sequência? Tem as alternativas aí para vocês, aí vocês podem analisar e dizer, mas só vai ser considerado se tiver a explicação também, viu? Dizer a letra e dizer por que é aquela letra, tá bom? Vocês entenderam aí? Eu acho que está claro, né, pessoal? Vocês vão descobrir tem um certo padrão que está acontecendo nessas palavras aí. E a partir desse padrão, vocês dizerem qual é a letra certa e dizer qual é o padrão, viu? Tem que dizer qual é o padrão que está acontecendo para poder ser considerado a questão correta, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Aguardo a participação de vocês no desafio, em todo o material aí, para que a gente possa estar procurando sempre uma forma melhor, estar aperfeiçoando para estar garantindo esse nosso aprendizado, tá bom? Então, valeu, até a próxima, viu?